Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos bater um papo estratégico com ela, que é mãe do Davi e do Antônio, esposa, empresária, tesoureira da Associação Cosme e Damião, coordenadora da comunidade Santo Antônio, secretária do COPAI, da Paróquia Nossa Senhora da Graça e CEO da Vale Contabilidade. Tatiane Mello, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Eu queria que você, antes da gente começar o verdadeiro assunto do episódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os 10 anos da Vale, que nesse ano, nós estamos comemorando os 10 anos, tivemos uma festa, um senhor evento. Eu queria que você falasse um pouquinho dos 10 anos da Vale, então, antes da gente entrar no episódio. Olá, dona Érica, muito obrigada. Chegamos até aqui. É um prazer estar falando com você, né? E é sempre maravilhoso a gente poder compartilhar, né, o que a gente conseguia aí da nossa vivência, da nossa experiência. E sobre a Vale, sobre o evento, foi muito além das minhas expectativas, sabe, Érica? Eu falo que desde o início o projeto foi em prol de um propósito de não se resumir simplesmente a uma festa, né? Mas que eu pudesse levar conteúdo, entretenimento e uma diversão bem happy hour, assim, para os meus clientes, né? Para os amigos, para as pessoas que né, conta com o sucesso fizeram da parte gente, também. que fizeram parte da história da Vale. Então foi muito emocionante. Para quem não sabe o que é a Vale, quem que é a Vale, caiu de paraquedas aqui, contextualiza o que é a Vale para nós. A Vale é um sonho que eu tinha, né? Eu falo que na área de contabilidade tem 25 anos, e a Vale, né, tem 10 anos, e é meu escritório de contabilidade, em parceria, eu falo com as minhas colaboradoras, porque sem elas eu não conseguiria estar onde eu estou hoje, e dos meus clientes, e das pessoas que estão aí ao meu lado. Eu amo aquela frase que você usa, que tem 10 anos que a Vale cuida da contabilidade, para que nós podemos cuidar do nosso negócio. Eu acho isso muito marcante, porque a gente que está no mundo do empreendedorismo, eu que também falo com muitos, principalmente pequenos empresários, pessoas que estão começando agora, toda essa parte burocrática, essa parte, eu também sou contador de formação, mas querendo ou não, para quem não vive isso, para quem tem esse ar de ser mais criativo, é uma parte chata. É uma parte bem cansativa, complicada, principalmente pra gente que às vezes está muito mais no comércio, na venda, clientela, então ainda tem que preocupar com burocracia. Então você ter do seu lado uma equipe que realmente não só fecha folha de pagamento e envia imposto, mas pessoa que realmente, e é o que a gente vê ali na Vale, né, eu como cliente posso falar, que são pessoas que estão um time que está preocupado, um time que realmente importa com a empresa da gente, não no sentido de eu fiz minha obrigação e o cliente que lute com o resto. Eu acho que isso é um valor da Vale, né? E assim, acaba que as coisas estão mudando muito, né, Érica? Então, se a gente não se atualizar, não se informatizar mesmo, entrar nessa era tecnológica, com certeza a gente fica para trás. Não só a área de contabilidade, né? Todas as áreas. Mas hoje eu falo com muita convicção que a Vale, ela busca a cada dia estar bem preparada para levar o que há de melhor para os clientes. E é uma frase que realmente resume: há 10 anos cuidamos da sua contabilidade para você cuidar dos seus negócios. Muito forte. Nós poderíamos ficar aqui um episódio inteiro falando da Tati, da Vale, né, de toda essa questão empresarial e empreendedora sua, que aliás dá mais um episódio. Mas hoje a gente veio falar de uma coisa não menos importante, mas que também é uma característica pessoal e até como empreendedora sua muito forte, que é além do sucesso financeiro, né? Além de toda essa parte do empreendedorismo, que é o que às vezes movimenta o mundo demais, que é a questão de propósito, valor e o seu envolvimento com as causas sociais. Então hoje nós vamos deixar o papo de dinheiro e de negócios para outro dia e nós vamos falar sobre causas sociais. Quando eu quis te convidar para falar sobre isso, e quando a gente fala de papo estratégico, e era até uma coisa que eu queria desmistificar quando eu trouxe o episódio para o YouTube, numa pegada diferente, que é a questão de pensar que estratégia é só para negócio, por mais que seja a principal mentalidade, né, com a criação do programa.
Mas a estratégia está na nossa vida como um todo. Então, por exemplo, quando eu falo com você que você tem 2 filhos, é mãe, esposa, todo esse currículo social aqui, você tem que ter estratégia para você conseguir lidar com tudo isso. Você tem que ter um jogo. Então, a estratégia, ela não é só sobre negócio, mas até porque você consiga ser um bom empresário, ser uma pessoa à frente, você tem que ter toda uma estrutura de vida, uma estrutura de emocional, física. Então, é muito além do negócio. E essa questão social é uma característica muito forte sua. Você consegue ver isso, ou foi as pessoas que começaram a falar assim, nossa, Tati, foi você que começou a viver assim, não, eu quero viver isso, ou você acha que foi natural e as pessoas começaram a tocar em você, foi uma característica que outras pessoas reconheceram em você? É que eu falo que é até bacana você fazer essa pergunta, porque muitos me fazem, sabe? Muitas pessoas me perguntam. Mas assim, eu falo que eu me engajei mais com as questões sociais e religiosas por um período turbulento que eu passei na minha vida, sabe? Então, mas eu tinha sementinha. Desde criança, eu gostava muito de atuar na igreja. Eu participava do coral, eu fiz todos os meus, toda ali a catequese, todos os meus sacramentos ali, eu fiz todos no tempinho certo, sabe? Primeira comunhão, crisma, eu tive todo esse aparato, porque eu falo que eu tive uma catequista, que é a dona Zezé, que assim, ela sempre me engajava nas coisas da igreja, ela me colocava na coroação, então desde pequenininha eu já me envolvia muito com as coisas da igreja. É claro que hoje muito mais, né? Até por uma questão de amadurecimento também. Mas foi por uma questão uma questão de problema mesmo, financeiro, que eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito com Deus, com Santo Antônio, assim, de me engajar mesmo na comunidade de Santo Antônio. Eu passei por um momento, uma situação financeira muito difícil, e eu fui embora de Capelinha, já casada com o Marvin, fiquei 5 meses era distante, sabe? Eu fiquei entre Recife e Vila Velha, Espírito Santo. Você imagina, o Marvin morando em Capelinha, para eu ficar deslocando, a gente recém-casados, para eu poder fazer toda essa logística de encontrar com ele, trabalhar, estava muito difícil. E passando por uma situação financeira bem complicada. E foi aí que eu decidi, eu falei assim, não, eu vou voltar para Capelinha, vou ficar ao lado do meu marido e vou montar o meu escritório. Foi aí que eu montei meu escritório na minha casa e foi em junho, na época da festa de Santo Antônio. Foi aí que eu fiz como um propósito mesmo de vida. Naquela época eu falei, em 2013, eu falei que toda sexta-feira daquela semana da festa de Santo Antônio, não é que eu não iria trabalhar, eu iria trabalhar para Santo Antônio. Foi aí que eu comecei a trabalhar, ajudando nas barraquinhas ali, a ornamentar mesmo, a ficar no sol ali, arrumando as barraquinhas e tudo mais. E aí, as coisas tudo foi fluindo, sabe? Não é que eu fiz com o propósito de Deus me retribuir, ou Santo Antônio me retribuir. Mas foi como um propósito de vida para que eu realmente tanto me engajasse na igreja, como também eu tivesse essa conexão maior com Deus, entendeu? Quando você fala até da igreja aí, né, no caso a gente está trazendo a causa social mais pro lado da igreja, até porque a gente está em cidade pequena, então as comunidades, acaba que a igreja católica, e eu vejo muito isso, ela tem um engajamento social mais forte por ser já uma instituição forte, por ser uma instituição consolidada. Essa questão do cristianismo também puxa, né, para o lado das causas sociais, né? Eu vejo que o seu envolvimento com causas sociais, então, tá muito ligado com a questão da igreja, com a questão da instituição religiosa. Você acha que essa conexão com Deus fez com que essa cobrança fosse maior, no sentido de, por mais que, tipo assim, tudo bem, você começou ali pela causa, né, como um propósito, mas você acha que o fato de você ter sido criado na igreja, essa conexão religiosa, te faz essa cobrança muito maior?
Você poderia ter ficado só claro, ali na minha poderia. sexta-feira, minha última, aquela Poderia. sexta-feira ali da obrigação. Uma vez por ano, aquela sexta-feira eu trabalhar. Poderia, realmente. Mas eu percebo que tem a ver com a minha criação também, sabe, Érica? Quando eu morei um tempo em Belo Horizonte, um dos bairros que eu morei foi o Prado. E eu não sei se você conhece assim, a questão do Prado. E ele tem muita conexão, ainda ele guarda essa religiosidade mesmo de interior, sabe? Lá tem a Semana Santa, e eu morando lá, eu achava aquilo maravilhoso. Ai, meu Deus. Mesmo sentindo falta da minha cidade, aquilo ali me preenchia. Você está entendendo que a conexão, ela, de uma certa forma, ela já existia. Não forte tanto quanto eu sou hoje, mas eu percebo que já me puxava para isso, sim. Quando você fala até da questão de ter feito seus sacramentos, né, dessa questão religiosa, eu não falo só da igreja, da questão, não estou falando da instituição Igreja Católica, estou falando do cristianismo em si. Eu vejo muito forte a questão de valores, né, principalmente a questão de valores familiares. Então eu tenho certeza que essa mesma conexão que você deve ter com Deus deve vir da sua mãe, das suas tias. Porque é muito difícil você ver uma pessoa hoje que realmente tem uma base cristã, que é uma pessoa mais religiosa, que é uma pessoa que não tem uma família, pelo menos alguma proximidade nessa questão de valores familiares. E você acha que, você quer totalmente, às vezes, até fugindo um pouquinho do roteiro, você acha que hoje, até para engajamento de outras pessoas nas causas sociais, da comunidade, se engajar mais em causas sociais, você acha que pode ser porque esses valores familiares, essa conexão das pessoas com o cristianismo está se perdendo? Érica, eu vejo o seguinte, na verdade, de uma certa forma, a gente talvez hoje, pela postura que nós temos, talvez a gente acha que nós mesmos somos donos da verdade. Talvez por exemplo, eu quero ir numa igreja, independente se é a católica que eu frequento ou evangélica, talvez eu quero ir, frequentar e ouvir aquilo que me convém. Eu vou, mas é nos meus termos. Tem que ser da forma que eu quero. Nós, seres humanos, nós estamos numa tendência a isso. Nós estamos numa sociedade que ela está, de uma certa forma, ela está fragilizada pelo fato de que, se eu ouvir um não, o mundo acabou, né? Para mim não dá mais. Nós precisamos ser mais fortes. Nós precisamos ter mais atitudes fortes. E eu percebo, Érica, que a gente, isso em qualquer cenário, eu acho, não só o espiritual, mas em qualquer cenário, nós precisamos entender que eu tenho que sempre, se eu vou cobrar, eu tenho que saber se eu sou daquela forma que eu estou cobrando. Então, é aquela questão que nunca é o outro, é sempre a gente. Eu tenho que me olhar primeiro. Eu falo que a minha caminhada foi longa, não foi uma coisa que eu falei assim, vou simplesmente trabalhar para a igreja. Pessoa caridosa. Não, as coisas foram acontecendo. Eu falo que nunca é coincidência, é providência. Isso eu aprendi. Nunca é coincidência, é providência. E Deus providencia para aquele que almeja estar em lugares certos, com pessoas certas, né? Não são pessoas melhores, mas pessoas certas nas horas certas. Porque talvez tem pessoas que vão te puxar para uma situação, para uma questão mundana. E tem pessoas que vão te puxar para outras questões. Então cabe a cada um de nós administrarmos isso, às vezes, gente, por você ser católica, às vezes as pessoas vão visualizar isso, né? Sempre deixando claro que a gente não está puxando para o lado de uma instituição em si. Isso né? mesmo. Qualquer uma. Porque eu falo que, por exemplo, eu tive a criação na igreja evangélica. E se você falasse, por mais por hoje não estar mais frequentando a igreja, se você falasse comigo assim, qual é a coisa que mais te marcou? Eu tive um ensinamento que eu levo para minha vida, para independente de estar ou não na igreja, que para você ser servido, você tem que aprender a servir primeiro. Isso para mim, né, por eu na igreja evangélica também tem essa questão de liderança, isso para mim era muito forte, foi um aprendizado que eu levei para minha vida. Então antes de eu querer chegar no nível de ter minha empresa com funcionários, eu sou um bom funcionário hoje? Isso mesmo. Como que eu sirvo o meu cliente? Então eu vou servir até para que eu possa no futuro aprender a cobrar, para que no futuro eu possa
eu tenho que servir o outro para que um dia eu possa ser servido. É uma via de mão dupla, né? Se a gente pensar, olha, isso é tão forte, se a gente pensar até em questão de valores familiares. Então, um dia a sua avó foi a matriarca, depois a sua mãe, depois você, agora seus filhos. Então, para você ser uma boa mãe, como é que foi a conexão com você e com a sua mãe? Isso então, se a gente for olhar até em questão hierárquica, isso é muito forte. Então, muito primeiro servir para que um dia você Verdade. possa ser servido. Em outras palavras, né, se a gente for olhar para o lado da família, para que você honrar os seus pais. Isso então é muito forte. É muito forte. É muito forte. E talvez a gente percebe só quando as coisas acontecem, né, Érica? Talvez eu só vou ser uma boa filha quando eu for uma mãe, por exemplo, né? Porque você vai estar vivendo é uma questão que realmente acontece. E eu falo que são desígnios, porque são desígnios de Deus. E aí, a partir do momento que eu engajei ali, talvez uma ornamentação de uma barraquinha, acabou que Deus foi me dando outras oportunidades. Eu falo que de tudo a gente tem que dar graças a Deus. Uhum. Mesmo nos momentos difíceis. E mesmo ali no meu momento difícil, que eu falo que assim, tive um momento que eu fiquei sem carro, então eu tinha que descer de a pé para o meu escritório, eu descia rezando o terço. Eu ando com o terço, eu descia rezando o terço. E para mim foi maravilhoso, que talvez outros momentos eu não reservava para isso. Não é? Então foi cada dia mais ali me lapidando, sabe, Érica? E com isso, abriu-se muitas portas para mim. E, consequentemente, a minha vida também foi prosperando. Não é que eu, falei desde o início, não é que eu faço querendo algo em troca. Mas Deus faz as coisas prosperarem. Você passou pelo Protagon recentemente, uma coisa que me marcou muito no Protagon, quando o Wendel ali, ele fala das funções do dinheiro, né? Verdade. De realizar sonhos, de segurança, né? E um ponto que ele fala sobre essa questão de que o dinheiro também serve para ajudar outras pessoas. Então, se a gente for até trazer conexão com o lado empresarial aqui, quanto mais próspero você é, quanto mais dinheiro você tem, aí as pessoas pensam, você vai ficar soberbo, você vai ficar... Mas se você, aí no caso, não é a culpa do dinheiro, é a culpa do ser humano. Isso aí. Mas se você for olhar para o outro lado, você vai ter mais oportunidade de ajudar outras pessoas. Porque como uma coisa, nossa, gente, isso é muito forte. A questão toda ajuda é bem-vinda, você pode ajudar com capital humano ali, de estar engajado mesmo, realizando mão de obra, mas até para que a causa seja realizada, alguém vai ter que financiar essa causa. Com certeza. Então, Tati, eu sou muito ocupada, eu não posso estar ali ajudando manualmente com a causa, mas eu estou te fazendo um pix aqui. Verdade. Tem coisa que boa vontade, infelizmente, não compra, que é o dinheiro que compra. Então, até se a gente for pensar no lado do empreendedorismo, quanto mais próspero você é, quanto melhor você for, quanto mais oportunidade você tem de ajudar outras pessoas. Verdade. E assim, Érica, é importante a gente mensurar que ninguém nasce sabendo. Eu não falar com você assim, Tati, você sabia coordenar uma comunidade? Não sabia. Posteriormente, eu recebi o convite para ser ministra da comunhão eucarística. Para nós católicos, cristãos católicos, é o ministério mais importante. Uhum. E é tão lindo que Deus me deu a oportunidade, né, através do Marvin, meu marido, que não teve uma caminhada familiar de religiosidade, de nenhuma religião. Basicamente, ele não teve essa referência. Mas que, em contrapartida, ele assumiu o compromisso comigo, que quando a gente veio para a Capelinha, que construímos a nossa casa, eu falei, Marvin, a gente só entra para a nossa casa com o sacramento do matrimônio. Queria muito, sabe, Érica, receber a bênção de Deus ali. E ele assumiu esse compromisso junto comigo, ele, mesmo sem entender a importância disso tudo, ele enxergou isso e ele percebeu naquele momento, claro, né, Espírito Santo ali, e ele percebeu e ele fez a primeira comunhão aqui em Capelinha. A gente, né, até fala muito, a gente dá palestra sobre isso. Ele fez toda essa caminhada que a gente faz de criancinha, ele fez adulto daquele tamanho, mas deu tudo certo. Casamos e ele me deu a oportunidade, nós, com o sacramento do matrimônio,
de eu receber Jesus Eucaristia, ele também, e automaticamente eu ser ministra da comunhão eucarística. Isso para mim, para nós que somos católicos, é muito forte, sabe, Érica? É uma coisa que não tem explicação por quê. Eu, como ministra da comunhão eucarística, Deus me dá a oportunidade de levar Jesus palavra e Jesus Eucaristia para aqueles que não podem ir até a igreja. Então eu levo no asilo. Você acha que talvez na minha rotina aí eu iria fazer uma visita a um asilo? Então, Deus me dá essa oportunidade. Eu levo para um doente que está na casa dele, eu tenho essa... Deus me dá esse privilégio, sabe? Então hoje eu vejo como privilégio. E foram abrindo outras portas, né? A gente coordenou o grupo de jovens, EAC, EJC, fazemos parte do dízimo da nossa paróquia. Não era falar com você que a gente sabia fazer isso, não sabíamos fazer. Mas Deus vai nos capacitando, sabe? Com boa vontade, se você tem a vontade, a gente tem condição de fazer. Temos total condição de fazer. Como é que você lida, se eu posso usar essa palavra, equilibra, essa questão familiar, a vida como empresária e todo esse engajamento social? Falar com você que é fácil? Não é fácil. Mas foi um propósito que eu coloquei para minha vida. Eu tenho que saber administrar isso tudo, né? Você citou aí o Copai, lá a gente trata, né, na Paróquia Nossa Senhora da Graça, Copai, o que é? Um conselho onde a gente trata dos assuntos administrativos e econômicos da paróquia. Então, toda decisão do padre passa por nós também, da comissão, entendeu? E a gente tem essa rotina, mesmo você me falando, muitos, que falam assim, Tati, mas como você dá conta? A gente dá conta, a gente tem que dar conta. Eu tenho que, por obrigação, dar conta. E eu só percebi isso na minha caminhada mesmo. E eu sempre falava assim, como eu fiz naquela sexta-feira que eu impus isso. Uhum. Pode acontecer qualquer situação, mas na sexta-feira eu preciso me doar para o trabalho que eu fiz um compromisso com Deus. É questão de compromisso e prioridade. É compromisso. Da mesma forma, que assim, o que eu vejo assim, que a gente tem que fazer como propósito é que, por muitas vezes, a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Talvez eu vou colocar o meu trabalho, a minha família, os meus próprios filhos. E não é assim. Eu preciso de Deus para me ser uma boa mãe, para me ser uma boa esposa, para eu ser uma boa empresária, uma boa dona do meu negócio. Porque senão as coisas não vão se encaixar. E até porque tempo é diferente de tempo de qualidade, né? Às vezes é uma pessoa que passa o dia inteiro em casa, mas fazendo o quê? Então as pessoas não é que não tem o tempo para engajar, não tem tempo para fazer. É só questão de prioridade. Porque se você tem esse monte de obrigação, você tem as mesmas 24 horas que eu. As mesmas 24 horas. Todo mundo é as mesmas 24. Se ela está fazendo, eu estou mal organizando o meu tempo. Então eu acho que falta mais de interesse e questão de prioridade. É propósito mesmo, sabe, Érica? Falar que é fácil não é, né? Talvez a gente tenha que se redobrar, desdobrar, mas dá conta. A gente dá conta, sim. Tati, qual que seria um conselho seu, ou até talvez uma chamada sua, para outros empreendedores que desejam envolver mais ativamente em causas sociais, isso independente de igreja, ou às vezes até criar os seus próprios movimentos, e mesmo assim conseguir administrar o negócio? Eu volto a frisar que não é fácil, né? A rotina de todo mundo, até mesmo, né, das pessoas que basicamente ali vivem do lar, cuidando dos seus filhos, que fez uma escolha, uma opção, não é fácil. Nossa rotina não é fácil. Eu brinco que até mesmo nós mulheres, principalmente para nós mulheres, não é fácil, né, Érica? Eu falo que eu mesma tiro o chapéu para nós mulheres, porque não é fácil. Mas, em contrapartida, tem como a gente conseguir administrar isso tudo. E eu falo assim, eu acho que a maior preocupação das pessoas é que, Tati, mas eu não sei fazer. Érica, mas eu não sei fazer. Então não vou. Mas saber nós nunca sabemos. Mas todos nós temos capacidade de fazer. Eu achei bonito uma vez que uma pessoa, né, eu fui pedir uma doação
E aí a pessoa me falou assim, Tati, mas... Aí eu falei assim, ai, eu já tô sem graça de te pedir, mas eu vou ter que te pedir. Tipo assim, né? Infelizmente. É os mesmos, eu vou ter que te É os pedir. que eu tenho. Aí a pessoa falou assim, Tati, você não tem que ficar sem graça. É muito mais fácil para mim doar do que para você te pedir. E é verdade, Érica. Talvez eu não tenha, como você falou, um tempo disponível para atuar mesmo em alguma... Que seja ação social, né? Não vamos falar aqui na questão da igreja, mas tem tantas outras ações sociais. Por exemplo, né? Eu tenho 4 anos que eu sou tesoureira do Lar Cosme e Damião, Lar dos Meninos, Associação Cosme e Damião. Também falar com você que eu tinha tempo? Eu tenho tempo? Não tenho. Mas nós precisamos engajar. Porque essas instituições, elas só funcionam com uma ação voluntária. Por mais que tenha envolvimento governamental, mas ela só funciona com uma ação voluntária. Então, assim, Érica, tem inúmeras opções aí. Empreendedores que querem engajar, tem várias causas. Eu falo que Capelinha é uma cidade, ela é abençoada, eu acho que pelo fato das pessoas serem tão caridosas. Mas talvez a gente também não tenha aquele pontapé de poder, né, fazer algo por medo, por receio de não conseguir. Vai dar certo. Por eu não sei. E as coisas, elas fluem. Deus abençoa mesmo. Eu acho que se é da vontade, né, porque muitos querem fazer, querem engajar, outros preferem realmente doar. E os dois é importante. São importantes tanto quanto, não é? Por favor. Quem seria de nós sem os doadores, não é verdade? Então, eu acho que assim, aqueles que realmente têm interesse em engajar, e eu vou te falar que você pode me perguntar assim, Tati, mas como você entrou na Associação Cosme e Damião? Foi através de um convite. Então, quem sabe, né, assim, a pessoa demonstrando, quem sabe, né, Deus dá, né, que a gente fala ali, a oportunidade dela ser convidada, de poder participar, né, comece a visitar alguma instituição, tantas Tem como também, do nada, a pessoa bater na sua casa e adivinhar, vamos dizer assim, que você está querendo. Demonstre isso também. Tem a iniciativa de estar participando. Né, de uma certa forma, um pouco curioso também. Como você vê, eu falo até futuro, não sei se você consegue ver uma mudança até comportamental, no sentido dos empresários de hoje, até de Capelinha, ou como que você vê o papel das empresas nas mudanças sociais? Porque a gente coloca muita responsabilidade, como você falou, né? Que por mais que que tenha a ação governamental por trás, mas o que move é o voluntariado. Como que você vê o papel das empresas, vou falar no sentido de empresas particulares, nas mudanças sociais, e até se você vê algum movimento para o futuro, ou você espera alguma coisa no futuro? Espero. Espero, porque Capelinha, eu falo que a Capelinha é uma potência que ela não para, né? Uhum. E se Capelinha está nesse ritmo, automaticamente a região, ela se espelha, né? E em contrapartida, todos crescem. A região cresce, todo mundo cresce. Então eu vejo assim, Érica, as empresas têm um papel fundamental. E Capelinha, eu te falo que é muito doadora. Ela é uma cidade... Não é à toa que a gente vê a prosperidade, ela é contínua em Capelinha. A gente, né, percebe esse ritmo de Capelinha de uma forma muito diferente. Até mesmo de cidades maiores. Você acredita que você falando isso? Eu lembro de comentar com meu marido que na época da pandemia, posso estar falando só na minha bolha do que eu vivi, mas eu não achei que Capelinha sofreu tanto baque que outras cidades sofreram com a pandemia. Eu gosto de citar muito isso, sabe, Érica? Porque realmente, claro, tem segmentos que, pelo fato de realmente não pôde, assim, não teve nenhuma válvula de escape, vamos dizer assim. Ela não pôde exercer a atividade, ela não pôde trabalhar. Então, teve segmentos, sim. Mas, em contrapartida, se a gente for olhar como um todo, Capelinha não parou, ou não é? Eu brinco que lá no escritório a gente trabalhou muito mais. Então, isso mostra que a cidade ela tem um potencial
tanto para o negócio, como também para as causas sociais, porque é um conjunto, né, que a gente vê tudo que se propõe para a Capelinha, independente se é uma responsabilidade social ou se é uma coisa voltada para empresarial, para empreendedorismo, ele vai para frente, ele prospera. Se é de boa índole, vamos dizer assim, ele prospera. É impressionante. Você falou das suas funções na igreja, e você comentou do LAI, né, dos meninos. Fala um pouquinho, porque eu sei que talvez quando sair esse episódio, né, quando esse episódio for ao ar, já vai ter fechado a rifa, mas fala um pouquinho, então, do lar em si, e até de talvez outras causas sociais aqui em Capelinha que você conheça, no sentido de chamar quem está nos assistindo a tanto participar quanto a doar. Eu falo Lar dos Meninos porque talvez a gente, quando fala Associação Cosme e Damião, as pessoas ainda não estão, né, associando ao Lar dos Meninos, porque nós temos o Lar das Meninas, que é o Mamãe Dolores, e temos o Lar dos Meninos, que é a Associação Cosme e Damião. Então, assim, Érica, eu falo que são meninos que estão em estado de vulnerabilidade na família. Não é uma escolha que ele faz de ir para o lar. Ele vai obrigado. Então, lá, a gente procura ao máximo dar o carinho que talvez ali por um período ele não vai ter. É da família. A gente brinca que a gente tenta ao máximo que a casa seja agradável, que os acolha da maneira de um lar mesmo. Que eles não sintam, claro que a falta sempre vai fazer, mas que não sintam tão, né, que sintam como estão no lar. Acontece casos de, às vezes, o lar ser melhor para a criança no sentido psicológico, porque ele estando com a família seria muito pior. É isso que eu ia te falar. Acaba que, às vezes, o lar pode ser que dê para ele ali uma condição muito melhor, que eu falo no sentido de, às vezes, até ter uma condição melhor de uma cama, de um sofá, de uma televisão, de horários certinhos, de uma nutricionista, sabe? De uma comidinha ali bem feitinha, de não faltar nada para ele. Mas, na maioria das vezes, ele sente falta do lar dele. Independente se no lar dele não tenha praticamente a cama dele ali. E lá no lar, ele tenha tudo. Mas o tudo não é tudo para ele, né? O laço familiar. Então, o propósito do lar, Cosme e Damião, ali, né, é um envolvimento de vários profissionais. Qual a idade média? Tá? Lá na casa, recebe crianças e adolescentes, meninos de 6 a 18 anos. O Lar Mamãe Dolores já recebe de 0 a 5 anos. Lá recebe até os meninos também de 0 a 5 anos. Nós recebemos a partir de 6 anos. Entendi. Mas eu vejo que, mesmo tendo a mais do que talvez ele teria na casa dele, ele sente falta. E lá nós temos profissionais, Érica, onde vai fazer com que o objetivo é que eles retornem para a casa deles. Entendeu? O trabalho é feito não só com a criança ou com o jovem, mas também com a família. Ali talvez uma violência, seja física ou sexual, há muitas outras coisas, sabe? Questões de droga ou outras coisas. Então, o trabalho não é feito só com a criança ou com o adolescente, mas também com a família. Com a estrutura da família. Mas a gente tem um suporte muito bom aí. Eu vejo, a pessoa, ela para ser voluntária ali, se eu hoje quiser entrar como voluntária, tem que ter alguma formação, ou só no sentido de querer ajudar, a pessoa consegue, mas vocês buscam mais apoio financeiro? Na verdade, a cada 3 anos muda-se a diretoria. Nós tivemos a eleição agora no início desse ano, então daqui 3 anos nós vamos ter nova eleição. É divulgado edital, é divulgado, né, a chapa. Quem tiver interesse, esse ano mesmo a gente teve a admissão de muitas pessoas da sociedade. Tudo voluntário? Todos voluntários. Nós temos aqueles profissionais que são contratados da casa. São contratados, né? Tem o salário deles,
Tem todo, aí tem que se passar por uma qualificação. Uhum. Né? Aí ali vai depender da função. Nós temos psicólogo, nutricionista, o educador. Cada um ali tem que preencher um quesito, porque ele vai ser contratado, ele vai ter salário, carteira assinada, tudo direitinho. Mas a diretoria em si, ela é toda voluntária. Toda. Você vê esse engajamento? Ou é difícil no sentido de encontrar essas pessoas? Ou você acha, no sentido do engajamento social, para casa é tranquilo? Quando eu ingressei na casa, eu percebi uma dificuldade maior, sabe, Érica? Esse ano, graças a Deus, nós tivemos uma abertura melhor. Entraram pessoas maravilhosas, né? Porque tem pessoas que estavam e que talvez não podem ficar, porque talvez vão embora da cidade, sabe? Tem toda né, essa questão. E aí a gente quer que mais pessoas se envolvam, né? E que possam mais pessoas. Ajuda bem-vinda. E lá as portas estão abertas, sempre que quiser visitar, porque não é o fato de não estar na ata ali como membro de diretoria que não possa nos ajudar. Pode sim. Viu? Pode, toda ação é bem-vinda. Tati, eu queria que você deixasse a sua indicação de livro. Qual livro você escolheu para nos indicar aqui, deixar como indicação? Pois é, quando você me falou de indicar um livro, eu pensei num livro que eu comecei a ler. Porque eu tive no Congresso de Contabilidade em Manaus e lá foi divulgado um livro, né, das mulheres contadoras, mas aí, hoje, assim, eu me lembrei do último livro que eu li. Um outro, como eu comecei ele, hoje eu mudei de ideia, viu, Érica? Eu tô meio vira-folha. Mas eu falei assim, e agora eu tô aqui olhando para ele. Assim, era ele mesmo. E a mudança foi muito bem-vinda, sabe? Porque eu indico Uma Lição de Fé, da doutora Filó. Mostra a capa pra gente. Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui agora, tudo a ver. Quem lê sobre o livro e sobre a história da doutora Filó, vai perceber a nossa conversa aqui, tudo a ver. Doutora Filó, ela é médica na Santa Casa de Belo Horizonte, uma vida assim totalmente corrida, totalmente mesmo. Ela trabalha na ala de crianças com câncer e ela fala que o que dá a ela forças é Jesus Eucaristia. E ela toda terça-feira ela tem uma participação na igreja, na paróquia dela lá em Belo Horizonte e outras coisas, né, que muitos aí já conhecem ela. E ela é de comunhão diária. E ela fala que quem sustenta ela é Jesus Eucaristia. Ela ficou por um tempo, ela adoeceu e ficou sem comer, mas ela se alimentava de Jesus Eucaristia. Foi isso que deixou, né? Firmou ela, deixou ela de pé. E eu queria só ler um trechozinho rapidamente aqui, só para a gente findar a nossa conversa. É que estamos numa sociedade em que para tudo há preço. E Jesus vem nos propor a aprender a dar de graça. Aprender a cuidar do nosso irmão. Aprender a ter tolerância por aquele que não é muito simpático. Às vezes, até difícil de aceitar. Aprender a ter paciência com o outro. Jesus nos chama para detalhes. E é nisso que ele diz que expressemos que ele é. Devemos nos envolver com o problema do outro e ajudá-lo a ter alívio. Não somar dor a dor, mas sim trazer algo de melhor à vida dele. E digo que o melhor que trazemos ao outro é Deus. Nós não temos obrigação de salvar o mundo inteiro, mas sim de salvar aquele que ele colocou em nosso caminho nesse momento. E nós só temos esse instante, porque só existe o hoje diante de Deus. O passado já ficou para trás, o futuro não sabemos se teremos. Nossa. Não, só destaque essa parte do... a gente não tem a obrigação de salvar o mundo, mas aquele que Deus nos colocou naquele momento da nossa vida. Isso é muito forte se a gente for pensar... Tá, Érica, vocês estão falando aí de engajamento em órgãos, em instituições, mas o ajudar o outro que está ali precisando de você também é uma causa social.
seja com oração, seja com valor, seja emocional. Um abraço, né, Érica? Talvez a gente tá simplesmente querendo uma palavra, um abraço. Tem aquela frase que eu sempre falo no Instagram, que se você tem o conhecimento e o poder, é seu dever passar esse conhecimento e empoderar o outro. Então, talvez você está falando aqui, Érica, estou assistindo esse episódio agora, mas eu também não estou bem financeiramente, eu tenho que trabalhar e talvez eu não consiga me engajar socialmente em nenhuma instituição, mas você tem um conhecimento, não tem nada mais forte do que você passar um conhecimento, porque use o seu dom, né? Conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Então, o que vocês estão fazendo ali na casa dos meninos, às vezes a estrutura emocional que você vai passar para uma criança daquela ali, coisa que vai refletir na vida dela toda, né? Na vida inteira dela. Então, talvez o conhecimento que você tenha, que você possa passar para outra pessoa, é muito mais valioso se você estivesse dando ela um dinheiro. É maravilhoso. Então, se você não tem condição hoje de se doar financeiramente, de se doar em uma instituição, mesmo que seja isso, seja muito importante, doe com o que você tem. E se for conhecimento, então abençoe a vida de outra pessoa com conhecimento que você tem. Tati, bate bola, jogo rápido. No momento eu amo. Vamos lá. Amo. Ai, Érica, eu vou até tomar uma água. Tomar água, você tem que Será que eu vou acertar? Acertar foi ótimo. Primeira coisa que vem na sua mente. Sim. Se você tivesse que escolher uma coisa para nunca mais fazer, seria empreender ou se voluntariar? Voluntariar. Para não fazer? Não fazer. De novo. Um que você nunca mais fazer. Você nunca mais empreenderia ou nunca mais se voluntariaria? Empreender. Escolha. Entre empreender e voluntariar, você ficaria com voluntariar? Voluntariar. Hoje, voluntariar. Se tivesse a oportunidade de mudar uma coisa no mundo, o que seria? Tem o poder de mudar uma coisa no mundo. Ai. Forte. Forte, viu? Não, pegou. Mas eu mudaria a forma de pensar das pessoas. A gente pensar mais na gente primeiro. Me colocar em primeiro lugar. Pelo que você gostaria que Tatiana Mello fosse lembrada? Por ter ajudado. Quem é Deus para você? Tudo. Qual habilidade ou talento seu, se você pudesse compartilhar com todas as pessoas do mundo, você compartilharia? Determinação. Tati, foi um prazer te receber, conversar aqui com você, falar de uma coisa que talvez as pessoas fiquem no todo mundo precisa ajudar, todo mundo, mas às vezes as pessoas não materializam isso. Então é muito bonito pregar o voluntariado, mas às vezes a gente esquece de viver. Então todo mundo adora compartilhar uma causa social que está acontecendo, uma doação tem que ser feita, alguém está precisando de um sangue. Mas ir lá e fazer a doação, ir lá e se colocar à disposição é diferente. Então, quando você fala aí até o que você compartilharia com o mundo, seja determinação, eu acho que é isso que está faltando em nós como seres humanos, em ver a pessoa e realmente ajudar, em ver alguém precisando de uma doação de sangue, ir lá e fazer a doação. É lógico que compartilhar é importante, é lógico que divulgar é importante, mas se cada um fizesse o seu papel, talvez não teria necessidade. Se todo mundo ajudasse um pouquinho e ficasse escolhendo, não deixa que eu compartilhando aqui, 50 pessoas viam, impossível que uma não doe. Mas a sua doação você fez, o seu papel você fez, então eu acho que falta essa iniciativa das pessoas. E te receber aqui, eu espero mesmo que esse episódio toque nas pessoas o ato de fazer. De ação, se colocar, determinação, ação. Se colocar, aqui ó, nossa frase, toda boa estratégia precisa de determinação e uma ação destacado, justamente por isso, porque às vezes fica muito na mente de, se a gente puxar até pro lado do empreendedorismo, eu quero empreender, eu vou, quando Deus me permitir. E o amanhã, será que vai? Será que vai chegar? O que você está fazendo hoje? Então, até para que Deus... eu escrevi uma mensagem de aniversário hoje, e todo aniversário
de mensagem que eu mando para alguém, sempre coloco, né, parabéns, tal, muita paz, amor, e oportunidades para que você possa realizar seus sonhos. Então eu nunca vou te desejar, Tati, que todos os seus sonhos sejam realizados. Eu espero que realmente você tenha oportunidade. Porque para que haja a realização de um sonho, de uma boa estratégia, tem que ter a oportunidade. Porque aí se você vai ser merecedor daquilo ou não, vai depender de você. Então as oportunidades, elas vão estar aí e vai depender de nós, para que haja uma comunidade melhor, para que haja menos pessoas precisando de ajuda, para que outras pessoas, então quando a gente às vezes reclama da quantidade de crimes acontecendo, da quantidade de crianças na rua, né, de pessoas roubando, mas o que é que nós estamos fazendo para tratar aquilo na raiz? Então eu espero realmente que a gente se mova como comunidade para ajudar e não só reclamar, não só compartilhar, que esteja um pontozinho de ação. Isso foi um mesmo. prazer receber. Foi meu falar. Nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Nós vamos voltar para falar sobre empreendedorismo, contar um pouquinho da história. É um prazer, viu, Érica, sempre falar para vocês, né? É um prazer, tá? Foi um prazer. E muito obrigada por esse episódio. Espero vocês no próximo Papo Estratégia. Até mais.